Aos 25 anos, economizei meus primeiros 100 mil dólares ganhando menos que a média. Trabalhei limpando escritórios à noite. Estes são 20 hábitos que me ajudaram a chegar lá. Incluindo alguns que, sinceramente, acho que exagerei e agora me arrependo. Mas funcionou. Não vou te pedir para desistir do seu café ou da Netflix. Na verdade, vamos começar com alguns que foram bem extremos, embora muito eficientes. E depois vamos chegar a alguns mais tranquilos, mais leves. No final, eu só preciso esperar. Antes de tudo funcionar, eu precisei fazer. Acho que foi isso que me fez largar o emprego aos 24 anos. E isso é que eu tinha um objetivo absolutamente claro. Por sorte, li alguns livros cedo. Descobri que com uma taxa de economia de 75% é possível se aposentar em 7 anos. Foi isso que aconteceu. Como eu não gostava do trabalho, larguei o ensino médio e tinha poucas habilidades. Eu não via outro caminho além dessa frugalidade extrema como uma forma de ter controle sobre a minha vida e viver do meu jeito, então consegui manter tudo isso. Se você está começando e quer controlar suas finanças, saiba disso. Se você economizar 75% da sua renda, pode se aposentar em 7 anos, enquanto se economizar 5% vai levar 66 anos. Definir essa meta facilitou o resto. Agora vou dizer, provavelmente isso não vai acontecer. Se você não tem objetivo claro nem motivo forte, por quê? Tipo, a gente queria ter filhos que pudessem bagunçar a nossa casa e eu queria ter certeza de que estaria em casa com essas crianças. Por isso definimos e mantivemos esse nível extremo de frugalidade por tanto tempo. Certo, então vamos falar sobre alguns desses hábitos extremos. Para começar, a gente comia fora 2 ou 3 vezes ao ano. E sim, eu sei que isso é extremo, mas quando você não ganha muito dinheiro, isso nos economizava milhares de reais por ano comparado à maioria dos nossos amigos. Quando você gasta tipo 50 a 100 dólares por semana saindo para comer, isso nem é sair tanto assim. Isso realmente faz diferença no final das contas. Então, por literalmente 2 a 3 anos seguidos, a gente quase nunca saiu para comer. Simplesmente não acontecia. E funcionou. A crise do frango agora. Sobre comida, a gente comia principalmente frango, arroz, feijão e às vezes macarrão por anos. Na verdade, ficou tão ruim que eu praticamente não como mais frango. Como 1 ou 2 vezes por mês, mas já não gosto de peito de frango porque comi demais. Bem, isso aconteceu por um tempo, na verdade, provavelmente por uns 5 a 7 anos seguidos. Todo santo dia, 2 refeições por dia. Eu comia peito de frango porque era a forma mais barata de proteína que eu podia conseguir. O carboidrato mais barato que eu achava era batata, arroz, etc. Então, embora isso tenha nos feito economizar milhares de dólares ao longo dos anos, agora eu realmente não gosto de frango. Talvez eu tenha exagerado. E falando em exagerar, nós gastamos cerca de 2 mil dólares no nosso casamento. Minha esposa gastou cerca de 2 mil dólares no casamento. Coloquei minhas economias no aluguel. Esse é um dos que me arrependo. E eu acho que vamos fazer tipo uma festa de aniversário de 10 anos em breve. Minha esposa comprou o vestido em um brechó, o que foi tranquilo, mas não contratamos fotógrafo. Não teve recepção, só um jantar colaborativo em que quase não participamos. Parece que tudo foi feito do jeito mais barato possível, por isso temos poucas fotos desse dia. Não tivemos muitas experiências comuns do casamento e, olhando para trás, acho que exageramos nisso. A gente poderia ter feito mais gastando pouco. Fomos tão extremos que talvez tenhamos exagerado. Mesmo assim, vejo muitos fazendo o oposto e gastando 10, 20 mil ou mais no casamento. E eles começam a vida juntos, tipo, destruindo as finanças. E a gente começou comprando um imóvel para alugar, o que ajudou muito. Então a gente meio que fez isso em vez de um casamento. E nesse sentido, a gente nem teve uma lua de mel de verdade. Foi um presente que meu pai nos deu, tipo um hotel em algum lugar. Então, embora nossa lua de mel tenha sido muito legal, provavelmente custou uns 300 ou 400 dólares o fim de semana inteiro que passamos lá, e a gente se divertiu muito. Gravei meu primeiro vídeo lá, foi ótimo, não precisa gastar para se divertir. Mas dito isso, isso leva ao próximo ponto, que é, nós perdemos muitas experiências. E eu gostaria que tivéssemos gastado um pouco mais de dinheiro e tempo viajando. Literalmente, quando reservamos nossa lua de mel, tipo 1 ano depois, porque foi quando eu tive tempo para fazer isso, a gente simplesmente pesquisou no Google os lugares mais baratos para ir e fomos para Belize porque era literalmente o lugar mais barato que a gente podia ir. E foi por isso que escolhemos. Dito isso, Belize foi incrível, foi muito legal. A gente alugou essas motonetas pequenas em vez de alugar um carro, porque, de novo, era mais barato. A gente acabou encontrando uns tacos pequenos que custavam tipo 50 centavos cada e comemos vários deles. Mas tudo naquela época girava em torno de economizar dinheiro, e olhando para trás, provavelmente a gente poderia ter feito mais algumas viagens.
A gente não precisava viajar só uma vez por ano, ou uma vez a cada 3 anos, ou seja lá quanto tempo fosse. Isso também foi antes de termos filhos. Acho que teria sido bom fazer mais coisas antes. Agora, com 2 filhos, temos total liberdade com eles. A gente viaja muito. Talvez teria sido fácil chegar aqui, sabe? 6 meses depois, não sei. A estratégia da tinta do brechó. Durante a reforma do nosso primeiro apartamento, onde investimos todas as economias, era um multifamiliar. Compramos quase tudo para isso, geralmente em brechós. Para pintar uma parede, pegávamos tinta em brechó. Se precisávamos de madeira, buscávamos as danificadas. Reformei e mobiliei um apartamento por $50 e ficou horrível. Mas a questão é que qualquer casa que você tenha, eventualmente, em alguns meses, ela só vira o lugar onde você mora. Seja grande, pequena, muito bonita ou nem tanto. No fim das contas, é só onde você mora. E, sinceramente, eu acho que comprar coisas em brechós, especialmente para reformas, é muito mais divertido. Então essa foi uma situação meio extrema, mas também foi divertida. E já que estou falando disso, todos os eletrodomésticos que a gente já comprou, com exceção de um talvez, foram da seção de amassados ou com pequenos defeitos. Sempre que ia na Lowe's, eu checava a seção dos fundos por eletrodomésticos amassados ou com defeitos. Mesmo sem precisar, eu comprava, levava para casa e vendia no porta-malas, ganhando centenas de dólares. Era um bico extra revendendo eletrodomésticos com defeitos leves ou amassados. E além desses que vinham para casa, foi só isso que a gente fez até hoje. Se você consegue economizar R$1.000 ou 50% de desconto numa geladeira, sinceramente, vale a pena. Porque tem um amassadinho que provavelmente vai acontecer de qualquer jeito. Não tem nem o que pensar. Agora eu também aprendi a fazer tudo por conta própria, e acho que isso é algo que muita gente simplesmente não acredita que consegue fazer. Antes só pintava meu quarto, mas reformei um apartamento inteiro. Coloquei azulejo em banheiros, aprendi a instalar piso, encanamento e elétrica básica. Nós restauramos os armários e entre os apartamentos que reformamos, isso provavelmente nos economizou dezenas de milhares de dólares. Aprender a fazer as coisas sozinho traz habilidades para a vida toda. Acho que todos deveriam aprender, como trocar um vaso sanitário. É muito fácil aprender a colocar piso, pintar ou fazer coisas básicas. Depois que você começa, a maioria não é tão difícil. Vamos falar sobre isso. Por anos, só comprava Google Pixels recondicionados na Amazon porque custavam cerca de $100. E só quando me tornei criador de conteúdo em tempo integral é que troquei para o iPhone, porque eu precisava de algo com uma câmera melhor. E as pessoas continuavam ficando bravas comigo nos grupos de conversa. Mas tanta gente gasta $1.000 em um celular todo ano ou a cada 2 anos quando não há necessidade disso. Ter uma marca alternativa que faz 98% das mesmas coisas, mas com mensagens de cor diferente. Valeu totalmente a pena pra gente. Pra maioria das pessoas, você não precisa ter a coisa mais nova. Você pode ter algo de 5 anos atrás, pode ter algo de outra marca. Isso não vai mudar sua vida, mas vai mudar sua conta bancária. E outra coisa que pode mudar sua conta bancária é se inscrever nesse canal, porque estamos aqui. Eu não sei o que estou dizendo, mas realmente ajuda, porque estamos tentando chegar a 1 milhão de inscritos. Eu acho que seria insano se a gente chegasse a 1 milhão. Então deixa um like e se inscreve. Isso realmente nos ajuda. Quando digo nós, refiro-me a mim. Agora adotamos uma política de não aceitar presentes. Isso é algo que começamos a fazer não só por causa do minimalismo, mas também pelo aspecto financeiro disso. Toda vez que alguém faz aniversário ou chega o Natal, sempre tem diferentes eventos em que todo mundo se sente obrigado a dar presente para todo mundo. Eles sabem que são coisas aleatórias que a pessoa doará em 6 meses. E aí, quando percebemos que isso estava acontecendo, simplesmente falamos para nossa família e amigos: olha, a gente não vai comprar coisas para vocês. Vamos todos sair para jantar juntos, vamos fazer algo juntos. Tipo, isso é totalmente tranquilo. Mas a gente não vai simplesmente comprar coisas aleatórias para vocês só por comprar. E por favor, não comprem coisas aleatórias pra gente só por comprar. Então, embora a gente ainda dê presentes de vez em quando e pras crianças e tal, meio que paramos de fazer isso entre a gente e para os adultos. Se precisamos de algo, compramos. Se queremos abençoar alguém, fazemos isso. Durante o ano todo, a gente não precisa esperar um aniversário, mas também não é obrigado a comprar coisas caras ou qualquer coisa aleatória para qualquer pessoa. Só porque é comum e as empresas lucram assim, não significa que você precise agir igual. Outra coisa interessante é a matemática dos produtos pré-cortados. Frutas e legumes pré-cortados são bem mais caros que os inteiros. É isso. Se você corta sozinho, às vezes paga o dobro por 1 minuto de trabalho. Então isso é algo que a gente realmente tenta evitar, que é pagar valores exorbitantes por uma conveniência muito pequena. Vivemos anos com um carro só. Isso deu um pouco de dor de cabeça, mas não precisávamos de outro. Quando eu olhei para a matemática de ter um carro, mesmo que você já tenha pago o carro, você tem depreciação, seguro, inspeção, registro.
Pagamos milhares de dólares por ano apenas para ter um carro, mesmo usando só a cada 2 semanas. Como ambos trabalhamos de casa, ficou difícil justificar 2 carros em vez de investir esse dinheiro. Então, por anos, mesmo sendo mais inconveniente, a gente usou só um carro. Na verdade, praticamente até termos filhos, sempre pagamos pelos carros que tivemos. Comecei com um Honda Civic de $5.000, pelo qual economizei anos para pagar à vista. O mesmo aconteceu com o carro da Meredith. Era um Toyota de alguns milhares de dólares, não sei ao certo. Mas nós nunca compramos carros melhores até estarmos em uma situação em que ainda podíamos pagar por eles à vista, sem que isso fosse uma despesa enorme. A maioria das pessoas não percebe que moradia e transporte são as 2 maiores despesas que você tem. Se você diminuir esses gastos comprando carros usados baratos ou evitando ter um carro extra, pode economizar muito dinheiro. Mais do que o café, mais do que quase qualquer outra coisa. Sua casa, alimentação e transporte fazem uma enorme diferença. E já que estamos falando de moradia, eu realmente fiz o house hacking. Já falei sobre isso antes, mas basicamente compramos um imóvel multifamiliar com um empréstimo para compradores de primeira viagem. Morávamos em uma unidade e alugávamos as demais, conseguindo morar de graça e cobrando aluguel mais baixo que outros lugares. E conseguimos oferecer moradia e, não aumentamos o aluguel há uns 7 anos para as pessoas que estão lá. Então isso ajuda muito a gente e também ajuda muito outras pessoas. Isso nos economizou dezenas de milhares de dólares e nos permitiu ir além. Esse truque foi essencial para que eu largasse meu emprego quase instantaneamente. Neste imóvel com 3 unidades, um apartamento tinha 4 quartos. Adicionamos um banheiro e alugamos cada quarto no Airbnb. Com isso, passei a lucrar cerca de $2.000 mensais, já descontando hipoteca, impostos e seguro, morando no mesmo prédio. Como quase não tínhamos despesas, consegui sair do emprego rapidamente. Às vezes, é preciso criatividade. E foi isso que eu fiz com a combinação de trabalhos paralelos. Eu larguei os videogames, larguei a televisão, parei de assistir séries, até parei de ouvir música, e foquei totalmente nos meus trabalhos paralelos. Eu tinha meu emprego principal e pelo menos 2 trabalhos paralelos simultâneos. Então eu limpava prédios comerciais, comecei um canal no YouTube, fazia concreto e trabalhava com construção durante o dia. Também fui corretor de imóveis e fazia tudo ao mesmo tempo, abrindo mão do lazer para ganhar mais dinheiro. 2 dessas atividades paralelas fracassaram, assim como várias outras, mas uma delas, o YouTube, deu certo porque eu simplesmente continuei fazendo. Sempre recomendo que, se não gosta do seu trabalho principal, mude. Use as noites e os fins de semana para construir a vida que você quer, seja em relação à forma física ou ganhar dinheiro. Tente construir isso nas noites e fins de semana. É incrivelmente divertido se você gosta do que está fazendo. Aliás, se você quiser começar um canal no YouTube, eu tenho um mini curso gratuito aqui embaixo. Isso pode realmente te ajudar a começar com um pequeno impulso. Agora, a próxima coisa que fizemos foi tentar evitar a inflação do estilo de vida. Quando a maioria ganha mais, gasta mais. Mas mantivemos nossos gastos iguais, não importava quanto eu ganhava. Por exemplo, vivíamos com menos do que eu ganhava no meu emprego principal. Além disso, eu tinha todos esses outros empregos que rendiam pequenas quantias de dinheiro, e tudo isso ia para poupança ou investimento. Nunca mudamos nosso estilo de vida, mesmo ganhando mais dinheiro, isso nos diferenciou da maioria das pessoas. Você recebe um aumento, compra uma casa nova, recebe um aumento, compra um carro novo, recebe um aumento, você gasta mais com alguma coisa e na verdade não teve um aumento, só gastou mais dinheiro. Viver de forma frugal não é o objetivo final, mas, economizando 75% da renda, é possível se aposentar em 7 anos, independentemente do quanto se ganha. Eu sei, porque eu literalmente fiz isso. E você pode fazer ainda mais rápido se começar a construir fontes de renda além disso. E se você quiser calcular o quão perto está de, poder largar o seu emprego, fiz uma calculadora gratuita baseada na minha mentalidade e nos cálculos que usei para conseguir isso em menos de 7 anos. Vou deixar o link abaixo. É totalmente gratuito. Você pode dar uma olhada e ver, sabe, qual é a sua verdadeira riqueza. Viver com frugalidade não é o objetivo final, mas uma ferramenta para começar até seu dinheiro gerar mais dinheiro. E tudo bem se divertir, viajar, aproveitar e comer carne vermelha e frutas. Não precisa ser tão extremo, a menos que queira chegar rápido. Aí sim, trabalhe duro. Espera, ainda não terminamos. Se você gostou deste vídeo, vai adorar este aqui. Estou te dizendo agora, você vai adorar. Vai te ajudar a economizar dinheiro. Se isso não te interessa, por que assistiu até aqui? Então não dá para argumentar contra essa lógica. Agora isso está gelado.